A paz do Senhor. Sou a missionária Daniele Shoa, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor João Kleber. Estou aqui para lecionar a lição de número 12 da editora CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito. 3 tópicos tem nesta lição: Jesus, verdadeiro Deus. Segundo tópico, Jesus, verdadeiro homem. E o terceiro tópico, Jesus, o Homem Perfeito. O texto áureo está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A verdade prática: verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Observe que já no texto áureo nós podemos tirar uma lição de vida. Livro de Provérbios, capítulo de número 1, versículo 21 nos diz, nos diz, versículo 21. Filho meu, não se aparta essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento. Versículo 23, então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçarás. Então, diante da escritura do livro de Lucas, que é o nosso texto áureo, nós vamos perceber que Jesus crescia fisicamente e também em sabedoria. E aí o escritor do livro de Provérbios vai nos informar de que aquele que adquire a sabedoria e o conhecimento, ele vai ter vida e ele também vai se deitar e não vai temer as adversidades e ainda vai andar confiante. Então, diante disso, eu te afirmo, siga Jesus, siga os seus passos, seja como ele foi, um homem perfeito, prossiga para o alvo que é Jesus e procure a estatura de varão perfeito, porque diante dessa situação você vai alcançar riquezas, honras e bênçãos sem medidas. Percebemos que a nossa sociedade, a cada dia, ela tem vivenciado situações de colapso, situações complicadas. Mas se você crer nessa palavra que está sendo ministrada, se você tomar essa lição, Jesus, o homem perfeito, como base para a sua vida, você vai adquirir conhecimento. Vamos ao primeiro tópico? Tópico de número 1 vai nos dizer o seguinte: Jesus, verdadeiro Deus. Dentro deste tópico, nós tiramos os atributos de Jesus. Ele era onipresente. Livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, vai nos falar sobre essa onipresença de Jesus. Nos diz assim, observe comigo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias. Afirmamos a sua onipresença. Também ele era onisciente. Mateus, capítulo 9, versículo de número 4. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados-te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Afirma a vocês a onisciência de Jesus. E ele era onipotente. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, porque todo poder, com este versículo, nós observamos a onipotência de Jesus. Agora preste atenção, irmãos. Jesus, em momento algum, pediu para que o Senhor retirasse a sua divindade. Quando ele fala no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, ele fala a questão da sua glória. Ele diz assim, e esvaziou-se da sua glória, não foi da sua divindade, tá? Cuidado para não cometermos este erro. Agora vamos observar Jesus, verdadeiro homem, que é o tópico 2. Nesta parte, logo no livro de Gênesis, houve promessas para as nossas vidas. No capítulo de número 1, versículo 26, vai nos dizer que houve uma reunião para que o homem fosse criado. Após a criação do homem, Deus o coloca no jardim do Éden, o homem recebe algumas orientações e uma delas era que tudo que estivesse ali ele poderia se alimentar. Entretanto, da árvore do conhecimento do mal ele não deveria comer.
A serpente vem, engana Eva, Eva se alimenta daquela árvore, dá para Adão, ambos se veem nus porque o pecado entra nos seus corações. Diante disso, no capítulo 3 de Gênesis, Deus faz a primeira promessa, que viria um que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. A partir daí, nós vamos perceber o Senhor sempre trazendo à memória de Israel a promessa. No livro de Isaías também, Deus vai dizer o que para Israel? Que viria um que seria levado ao matadouro como ovelha muda e morreria por mim e por vós. E agora no livro de Mateus, a promessa está sendo cumprida. O Senhor, através de seu anjo, vai falar com Maria que ela conceberia. E ela concebeu, deu à luz a Jesus. O menino cresceu. Aos 12 anos eles estão indo para uma festa. A Páscoa em Jerusalém. Está indo Maria, José e Jesus, toda a família. E quando eles chegam ali, eles celebram aquela Páscoa e eles vão retornar. Chega no meio do caminho, José e Maria percebem que Jesus não está com eles. E o que vai acontecer? Vão procurar por cabo de um dia. Quando eles retornam a Jerusalém, ficam pasmos diante do que estava acontecendo. Jesus sentado no templo, perto de pessoas com grande conhecimento, e a forma como Jesus falava, como Jesus se portava, todos o admiravam. Aos 12 anos, Jesus já fazia toda a diferença como homem aqui nesta terra. Observe que também no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai ser levado ao deserto. E aí eu começo a lhe informar que Jesus também sofreu na sua carne, na sua alma, sentimentos que hoje eu e você sofremos. Se ele suportou, você também pode suportar. Olhe bem, ele foi profetizado no Antigo Testamento, como eu já vos ensinei, e agora ele está sendo encarnado no Novo Testamento. E aí eu quero que vocês percebam, a palavra encarnação significa manifestação em corpo carnal. Não confundam com reencarnação, que é crença que após a morte, a alma do ser humano retorna à vida com outro corpo. Não confunda, Jesus encarnou. E quando ele encarnou, ele foi 100% homem. E ele chorou, como está registrado no livro de João, capítulo 11, versículo 35. Quando Lázaro morre, o seu amigo, a Bíblia vai dizer que ele chorou devido à morte de seu amigo. E no livro de Mateus, que eu já havia citado, no capítulo 4, lá no deserto, quando ele foi tentado, teve fome, teve sede, mas ele suportou. Jesus também sentiu dores e incômodos, como está no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 2, e em João, capítulo 19, versículo 28. Aonde ele sentiu isso? Quando ele chega na cruz, ele diz assim: Pai, passa de mim este cálice. A dor incomodava, o peso, o fardo da cruz que ele iria carregar já estavam sobre ele. Ele chora, ele geme, mas ele suporta. Você também pode suportar. É por isso que nós estamos lecionando essa lição, porque cremos que em meio a uma sociedade caótica, que em meio a dias de dificuldade, você também vai alcançar a estatura de varão perfeito, como deu a ordem Jesus para nós. E por último, nós temos o tópico 3, que é Jesus, o homem perfeito. E neste tópico, eu quero falar algo com vocês muito importante. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, ela era real, não era ilusória. Não transformou pedras em pães e nem fez brotar água da rocha. Poderia ter feito isso, afinal de contas, ele também era 100% Deus, mas ele não fez. Ele suportou, ele passou. Então é por isso que ele foi perfeito. A diferença dele para nós é o seguinte: ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, assim como a nossa, menos na prática de um eventual pecado. Jesus, em momento algum, ele peca. Em momento algum, ele desiste ou ele desanima. Sempre está firme e confiante. Então, seja como Jesus foi. Um homem que fez a diferença, que cresceu. E agora a Bíblia vai nos relatar que aos 30 anos, quando ele começa o seu ministério, ele vai passar por situações difíceis. Aos 33, ele vai ser levado na cruz, como foi a promessa. Morreu por mim, morreu por você, mas alcançou a vitória sobre a morte. E hoje, ele está alcançando a sua vida através desta palavra. Seja abençoado, seja
fortalecido por ela, e que esta lição da Escola Bíblica Dominical traga para você mudanças, não só espiritualmente, como materialmente e fisicamente. Jesus teve corpo, Jesus teve alma e espírito. Suportou, você também vai suportar. A paz do Senhor Jesus. Tenha um domingo de vitória.